e Deus vai abençoando. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, por você estar sempre aqui conosco, ver a sua fidelidade, o seu amor. Então, eu tenho certeza que nesta manhã, nesse dia, Deus há de usar você de uma forma sobrenatural. Então, fique à vontade, que Deus te use, que Deus venha te renovar de uma forma sobrenatural. Mariana, sê tu uma bênção. Amém. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Treme mesmo. A perna treme, a mão treme, o corpo treme, gela tudo. Mas amém, né? Que assim seja. O Senhor escolhe a gente tem que estar apto a aceitar quando Ele escolhe. Deixa eu só me ajeitar aqui. Amém. O Senhor colocou no meu coração sobre falar sobre o tesouro escondido. Você já achou o tesouro? Achou? Sabe quem é? Vamos falar sobre ele? Tesouro escondido. É escondida. Tem gente que vai encontrar hoje, porque aqui é o campo. E aqui está o tesouro. Eu creio que alguém vai encontrar ele. Se alguém esqueceu quem é ele, acha aí. Amém? Fechar os nossos olhos, vamos orar? Amém, Pai. Pai, graças nós te damos, ó Pai, nessa manhã. Somos gratos, ó Pai, e estamos honrados por ter a Tua presença aqui conosco. Ó Pai, não somos dignos da Tua presença, mas o Senhor está aqui. O Senhor nos conduziu até aqui, então eu creio que o Senhor tem algo a falar, algo a nos ensinar, algo, ó Pai, o que o Senhor quer trabalhar dentro do nosso coração, dentro do meu coração. Então, Senhor, em nome de Jesus, encontre aqui, Senhor, corações aptos, ó Pai, e dispostos a ouvir, entender, ó Pai, e praticar a Tua palavra. Encontre aqui corações, ó Pai, dispostos, ó Pai, a largar tudo por Ti, abandonar tudo por Ti, a fazer a Tua vontade, somente a Tua vontade. Pai, que em nome de Jesus o Senhor encontre aqui esse coração, porque queremos encontrar a Ti, o nosso maior tesouro. Ó Pai, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de honrar ao Senhor e servir ao Senhor. Isso é uma honra. Então, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor colocou no meu coração, como eu falei, falar sobre a parábola do tesouro escondido. A gente quase não fala muito dessa parábola, pequenininha, um versículo apenas. Mas ela tem um ensinamento que Deus falou profundamente no meu coração. Aqui conta a parábola, antes de ler eu vou falar um pouco, ele fala sobre uma pessoa que estava num campo. E ela, achando um tesouro, ela encontrou, escondeu aquele tesouro novamente, foi lá, comprou o campo, vendeu tudo que tinha, comprou o campo. E aí sim, foi dono do tesouro também. Mas o que me chama a atenção é que ele achou o tesouro. E a gente está aqui. E a gente achou o tesouro. Jesus, né? Você encontrou o tesouro, mas isso não te faz pronto a ter o tesouro. Encontrar o tesouro ainda é muito pouco. Qualquer um pode encontrar. Qualquer um pode encontrar um tesouro. Mas o que ele faz? A atitude desse homem, essa é a parte onde Deus quer falar. A atitude dele é incrível. Porque ele poderia achar o tesouro, pegar o tesouro, continuar com tudo que ele tinha. Ninguém ia ver. Alguém ia ver? Ele estava num campo. Ele encontra o tesouro. Se ele pega aquele tesouro, vamos colocar em dinheiro, porque a gente tem uma noção maior sobre dinheiro. Vamos colocar aí, vamos falar que ele achou uma mala com 100 milhões de reais. Uau! Ele achou um tesouro. 100 milhões de reais, é muito dinheiro, né?
Dá para construir tudo aqui. Ficar, ó, nos trinques a igreja. Dava? Ele achou o tesouro. Ele podia pegar aquela mala e sair, ó. Ele fez isso. Ele acha o tesouro, ele fala: vou esconder o tesouro. Esconde o tesouro, vai lá, vende tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Fala que ele vende, mais ou menos. Ele vendeu uma casa de tudo que ele tinha. Ele vendeu um campo aí que ele tinha. Não. Fala que ele vendeu tudo o que ele tinha. Comprou o campo. E aí sim, se tornou apto do tesouro. Porque se ele pega o tesouro e vai embora, um dia o dono do campo podia falar assim: cadê o tesouro que eu deixei aqui? Alguém me roubou. Não podia? Mas ele compra o campo. Ele vende tudo que ele tinha. Vamos abrir lá? Mateus 13. É o que eu falei, mas eu quero ler o que o Senhor fala. Mateus 13, o verso 44. Só um versículo. Diz assim: o reino dos céus, vou repetir, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então ele fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido. A minha casa é como um tesouro escondido? Não. O reino dos céus é como um tesouro escondido. O que eu aprendo com esse versículo tão pequeno? Ele comprou o campo por causa do valor do campo? Você para pensar aí, ele comprou o campo por causa do valor do campo ou ele comprou o campo por causa do valor do tesouro? Ele vende tudo o que ele tem porque o campo é muito bom, ou ele compra o campo, vende tudo o que ele tinha porque o tesouro tem muito valor? E aí o Espírito, enquanto eu estava louvando, ele me levou a me lembrar sobre mim mesmo. O pastor Denilson foi meu professor de escola dominical. Muitos anos, né? Falava, né, pastor? Pouquinho. Mas eu aceitei a Jesus na escolinha dominical umas 30 vezes. Mais ou menos. Depois passado, toda vez que ele fazia o apelo, eu estava lá. Sabia nem o que era, mas tinha encontrado o tesouro. Sabia que era bom. Minha mãe me falava que era bom. Mas ao passar do tempo, aquele tesouro escondido fez sentido. E aí, um determinado tempo da minha vida, onde eu me encontrei só. Onde que a amizade ela não fez sentido. Onde o que eu tinha não valia. Eu só tinha Jesus. E o Espírito me levou a lembrar daquilo. Eu só tinha Jesus. Foi Ele que curou minha depressão. Foi Ele que me tirou do final do poço e me puxou. E o tesouro me fez entender que eu tinha que deixar tudo por Ele. Nada tinha mais valor na minha vida do que esse tesouro. Eu encontrei Jesus na escolinha, eu encontrei Jesus na juventude, encontrei na igreja, mas ele ainda ficou escondido. Só quando eu deixei tudo, eu falei, vai, fica para trás, vou ser uma nova Mariana. Aí o tesouro foi meu.
e eu fui no meu tesouro. O que o Espírito quer dizer hoje, às vezes você está aqui, sentado na igreja. Você encontrou um tesouro e sabe que Jesus é bom, senão você não acordava cedo para vir. Sabe? Assim como o povo do mundo sabe que Jesus é bom, mas não dá. Não dá. É impossível ficar com um tesouro e ficar com as coisas que eu tinha. Ele vende tudo, porque o maior valor está no tesouro. E o que a gente tem que entender como cristão, como cristã, como servo, é que é impossível servir a Deus sem ter que abandonar as coisas do mundo. Impossível. É impossível fazer parte, ser dono de tesouro, o tesouro fazer parte da sua vida e continuar, obrigada, e continuar com tudo que eu tinha. O que tem acontecido nos dias de hoje, e às vezes isso está entranhando aqui dentro, infelizmente, é que às vezes a gente acha que a gente pode ter Jesus. Eu posso ter Jesus. O Jesus é legal, Jesus é bom. E as pessoas pregam que Jesus é bom. E a vida se baseia só na bondade de Jesus. Só que para ter Jesus é necessário deixar tudo. Lá em Lucas, abre comigo, por favor. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23, 24. Eu gosto muito desse capítulo, desse versículo, porque fala assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Estão falando muito, estão pregando muito aí, por aí afora, que dá para viver com Jesus e com o mundo. Estão pregando que Jesus é amor e vai aceitar tudo. Estão pregando aí afora que Jesus é bom e Ele entende o seu coração, Ele entende que você tem dificuldade, então você pode viver de qualquer maneira que Ele vai te aceitar. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. A cruz é a vontade de Deus. É o que Ele decide, não o que eu quero. Não dá. Igreja do Senhor Jesus, o reino dos céus. Temos que abandonar o mundo. Eu quero que você agora se lembre. O dia, eu sei que todo mundo tem um dia marcante. O dia que você encontrou esse tesouro. Lembra aí, vai na sua memória, quem tem que fechar o olho fecha, quem não tem que fechar o olho não fecha. Mas pensa, lembra aquele dia que você encontrou o tesouro. Foi bom, né? Foi bom, não foi? Encontrar Jesus e ter aquele encontro e falar: uau, Ele é lindo, Jesus é bom, Jesus é incrível. Lembrou? Isso está norteando a sua vida até hoje, esse encontro? Esse encontro está conduzindo todos os seus passos.
Esse encontro está fazendo a diferença até hoje, porque tem gente que está há 30 anos aqui, mas esse encontro ainda faz quando você fecha os olhos e você fala: ah, eu encontrei o tesouro, ele eu não abro mão. Ele está falando, ele está fazendo a diferença na sua vida até hoje. Ou você esqueceu que ele é bom? Ou você esqueceu como foi bom servir ele no início? Ou você esqueceu do que você falou: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Quando você aceita Jesus, você fala: eu entrego a minha vida, me limpa, me cura, me renova. Mas não para por aí. Essa é a dificuldade que a gente como cristão tem. Não é só encontrar o tesouro, é abandonar tudo. Não é só encontrar. Não é só isso que Deus quer da gente. Deus quer mais. Porque quando a gente tem um tesouro nas mãos, vamos voltar a falar sobre os 100 milhões. Quando você tem um tesouro, você fala: uau, eu posso comprar, eu posso ter, eu posso. Quando você tem um tesouro, você pode mais. Quando você tem um tesouro nas mãos, se tratando de Jesus, se tratando do melhor tesouro, você encontra paz. Você encontra a alegria. A palavra de Deus fala: deixo a minha paz. Não a paz como o mundo dá, mas eu dou a minha paz. Aquela que o mundo não vai entender, mas eu deixo ela. Quando você encontra o tesouro, você encontra a paz. Quando você encontra o tesouro, na palavra João 10:10 fala que o diabo vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Quando você encontra o tesouro, abandona tudo, você tem vida em abundância. Vida em abundância é ter dinheiro? Não. Vida em abundância é ter Deus. Vida em abundância é ter paz, ter alegria, longanimidade, benignidade. Isso é vida em abundância. Ignorante acha que vida em abundância é dinheiro. Vida em abundância é Ele. É vida de Deus aqui na terra. Consegue imaginar? Viver como Jesus viveu aqui na terra. Não precisar esperar o céu, é viver como Jesus viveu aqui. Jesus era completo. Jesus era bom. Você pode ser completo. Você pode ter tudo e não sentir falta de nada. Dificuldade vai passar? Vai. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu. Logo, você também vai conseguir. Vai ser difícil às vezes? Vai. Vai chegar o dia da doença? Vai. Vai chegar o dia do cansaço que você fala e olhar para trás e fala assim: Pai, eu deixei tudo pelo Senhor e estou passando por isso. Aí Ele vai falar assim: tá, mas vamos lá, eu estou com você. E você vai conseguir passar por isso. Essa é a diferença. A gente pode passar por tudo. A gente pode passar por uma depressão. A gente pode passar por uma doença. A gente pode passar um câncer. A gente pode ver um milagre. A gente pode não ver um milagre. Mas a diferença é que em todas elas, eu estou com o meu amado. E o meu amado está comigo. Isso faz toda a diferença. Porque quem não serve a Deus está sozinho nesse tempo. Não tem ninguém. E tem às vezes a voz do inimigo falando assim: acaba logo com isso, rapaz. Tira a sua vida. Vai ficar sofrendo aí à toa. Jesus, Ele fala: vamos lá, eu te ajudo, eu te fortifico. Olha que diferença. Mas para ter esse tesouro é necessário abandonar tudo. É necessário deixar tudo para trás.
Você está disposto a deixar tudo para trás? E quando eu falo tudo, parece grandes coisas, né? Não. O tudo são pequenas coisas. Às vezes o tudo é aqui dentro, ó, aquele orgulho entranhado. Quantas pessoas ainda estão dentro da igreja que se olham e falam: eu ainda sou tão orgulhoso. Eu sou tão prepotente. Quantas pessoas ainda estão dentro da igreja e falam assim: eu me pareço tanto com a Mariana de antigamente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e volte e vá ser o que Deus falou para você ser. Luz. Luz. Assim é o reino dos céus. A salvação, ela é um dom gratuito. Ela vem de Deus. Assim como o tesouro. O tesouro era de graça. Ele comprou o campo. Ele não comprou o tesouro. Ele comprou o tesouro? Não, o tesouro estava lá. Ele comprou o campo. O tesouro saiu de graça na negociação, não saiu? Ele ganhou, perdeu um pouco e ganhou muito mais e ó. Assim é a salvação, ela é de graça, mas ela exige que você abandone tudo por ele. Assim é a salvação. Ela é dom gratuito, ela vem de graça porque Jesus já morreu naquela cruz e já ganhou tudo por nós. Mas ainda assim é necessário que eu deixe tudo por ele. A salvação é de graça, entenda. Entenda isso. Jesus te oferece a salvação, mas Ele também quer que você deixe as coisas. E ao passar dos anos, a gente está vivendo e esquecendo das primeiras coisas. Do amor. A igreja do Senhor tem esquecido de amar como deveria. A igreja do Senhor tem esquecido da santificação como deveria. Santidade? É impossível ser santo. Não, sede santos porque eu sou. É possível ser santo numa geração corrupta, uma geração de prostituição. É possível. É possível. É possível ser feliz numa geração infeliz? É possível. É possível ser diferente aqui dentro desse mundo? É possível. É possível amar incondicionalmente como Jesus amou? É possível, porque lá fora ninguém ama. Usa. Usa. É possível ser diferente, mas eu preciso abandonar tudo por Ele. Eu preciso deixar tudo por Ele. Aquele momento que você dá vontade de xingar até a terceira geração daquela pessoa que te fechou no trânsito. Terceira é pouco, se puder fechar a quarta, quinta, para já fechar de... Essa é o momento de ser diferente. Aquele momento que o teu marido te irrita profundamente. E ele vai dormir calmamente. Como se nada tivesse acontecido. Você olha para ele. Chama aí. Aquele momento que o seu filho está rebelde. Rebelde sem causa, que é adolescente, jovem, tudo rebelde sem causa. Uma rebeldia. Você tem que amar o seu filho como Jesus amou, não como você ama, porque você como mãe você falha. Mas se você amar como Jesus amou, vai ser diferente. Já olhou para o seu filho como Jesus ama você? Você, mãe, pai. Você já olhou para o seu filho como Jesus olha para você? Você presta? Jesus olharia para você e falaria assim: ah, filhinho amado, em quem me compraz. Jesus não olha para mim e fala assim, não. Eu falo: Jesus, eu tenho tão pouco valor diante do Senhor. O Senhor ainda me ama. Aí o filho rebelde, você não olha. Aí um filho rebelde, você olha com olhar de mãe. Não pode. Você é crente. Você é de Deus. Olha com o olhar de Jesus. Olha com o olhar de Jesus.
Eu costumo falar para alguns pais, quando me perguntam, o que tem que fazer para um filho. Tem que deixar de lado. Tem que deixar de lado. Tem que parar de orar, porque não vale a pena. Não sei porque eu estou falando isso, que nem estava aqui, mas eu acho que vem de Deus. Imagina que seu filho está à beira da morte. Deitado numa cama de hospital à beira da morte. O que você faz? Você vai ficar enlouquecidamente no corredor do hospital orando, não vai? Falando, Senhor, cura, traz a vida novamente, não vai? Você vai porque você ama seu filho. Mas por que quando ele está saindo de madrugada para fazer as coisas erradas, você não faz? Porque ele está à beira da morte. E você está esquecendo que o mundo é espiritual e não carnal. Porque você deve ser espiritual. Então, quando seu filho se rebelar, olha com o olhar de Jesus e vai orar. Vai clamar, porque ele está à beira da morte. Assim como num hospital seria. Eu oraria dias e mais dias pela minha filha, se estivesse ali. Eu não pararia de orar. Por que o olhar espiritual não faz você entender isso? Porque é necessário abandonar tudo para que você entenda isso. Abandone o seu caráter. Abandone suas coisas de lado. Deixa Jesus botar o caráter dele. Porque às vezes o nosso caráter é meio duvidoso. Jesus quer colocar o caráter dele em você. Jesus quer botar a bondade dele em você. A santidade dele em você. Mas você tem que abandonar as coisas. É um versículo só. Mas para mim é uma profundidade de ensinamento. Porque Jesus é tão lindo. Ele não precisa de grandes falas para nos ensinar. Jesus só de existir já ensina. Só de ter vindo na terra. Mas Jesus fala uma parábolazinha desse tamanho e nos ensina o que a gente tem que fazer para herdar o reino dos céus. Certa vez Jesus estava contando sobre a história do jovem rico. Eu quero que você abra comigo, eu não vou ler a história do jovem rico. Em Mateus 19. E aí ele fala sobre a dificuldade de algumas pessoas herdarem o reino dos céus, encontrarem um caminho. Ele fala muitas coisas que a gente já conhece, eu não vou falar aqui, sobre o jovem rico. E talvez a pergunta de Pedro aqui é a pergunta de muita gente aqui. Pedro era o cara que falava o que pensava. Ponto. E aí Jesus fala que Vou voltar aqui no 26, tá? Verso 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui ele está falando sobre o jovem rico herdar o reino dos céus. E Pedro fala assim para Jesus, no 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para servir-te. O que será de nós? Aí Pedro está preocupado. Mas eu deixei tudo, o que vai ser de mim? Às vezes você já deixou tudo. Já abandonou tudo por Deus. E você fica pensando, mas o que será de mim? O que Deus tem para mim? Qual é o meu projeto? E Jesus vai te responder isso a partir do 28. No 28 ele fala sobre os discípulos, mas depois ele vai falar sobre gente. Ele fala, Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da renegação de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna.
Eu te respondi? Se você deixar tudo por Ele, o que você vai ganhar? Aqui ele não está falando, não cuida do seu pai, não cuida da sua mãe, não é isso. Ele está falando em deixar tudo para trás. Quem deixar tudo para trás, receberá 100 vezes mais e alcançará a vida eterna. Você tem noção o que é vida eterna com Jesus? Fala que ele voltou para o Pai e está lá preparando um lugar para a gente. Eu imagino que um lugar feito por Ele é um bom lugar de se viver para sempre. Eu imagino que um lugar feito por Ele é um bom lugar. Mas a dificuldade que a gente tem é falar assim, mas é vida eterna, é depois, mas aqui. Se você deixar, é isso que vai acontecer. A vida eterna em Deus e com Deus, ela é incrível. Porque essa é a promessa. Jesus é lindo. Eu digo que é bom servir a Jesus. É bom deixar tudo de lado. E quantas coisas eu ainda estou no processo de deixar de lado. Porque é difícil deixar tudo. Você fica pensando e pensando. Aquela hora que você não quer ser tão bom assim. Tem horas que você não quer ser bom. Não tem? É normal. Tem horas que você pensa assim, eu não quero ser bom, eu quero dar-lhe um soco. Eu quero empurrar a escada abaixo, igual a Nazaré. Tem horas que você pensa, não faz, mas pensa. Todo mundo é apto a pensar coisas boas e coisas ruins. Todo mundo. Mas escolha o bom. Escolha o que vem dele. Deixe tudo para trás. E assim como Pedro, se você tem essa indagação dentro de você, o que eu vou ganhar deixando tudo para trás? Eu já deixei, mas o que eu vou ganhar? Vou ganhar a vida eterna. O que é muita coisa. Porque quem não deixa tudo para trás, ele ganha a maldição eterna. É diferente. Quem deixa tudo ganha a vida eterna. Com Deus, o que já por si só já é incrível. Mas quem não deixa tudo para trás, ganha a maldição eterna. Essa parte não é muito legal. O reino dos céus. O céu, lá onde Jesus está, é comparado a esse tesouro. Você tem que deixar tudo para trás. E posso te falar com toda propriedade que vai valer a pena. Vai valer a pena deixar tudo para trás. Tem horas que o diabo vai colocar no seu coração que não está valendo a pena. Mas aí você fala assim para o Espírito, Espírito, cala a boca do inferno. Cala a boca do inferno. Eu quero escutar aqui no meu ouvido o que vem de ti. Somente isso. Você tem autoridade para isso. Porque Ele também deu. Quando você ganha um tesouro, você ganha autoridade e poder para pisar na serpente. Quando você consegue o tesouro, você tem tudo. Só tem que aprender a manejar tudo. Você quer ver o milagre? Abandona tudo. Você vai ver o milagre. Você já é um milagre. Às vezes você fala, Senhor, eu nunca vi um morto ressuscitar. O que você está fazendo aqui? Começa por aí. Porque você estava morto e reviveu. Você consegue imaginar isso? Você estava morto, morta em seus delitos e pecados. E o Senhor te trouxe a vida. Já por si só, já um milagre. Mas ainda você pode ver muitos milagres vindo de Deus. Você pode ver grandes coisas vindo de Deus. Mas vai ter que abandonar tudo. Seguir um caminho, orar, buscar a Deus, servi-lo e não olhar para trás. Porque Deus não se agrada dos que olham para trás. Não é digno de mim quem olha para trás. Não olha para trás.
Não olha mais, vai, procura um alvo e vai para o prêmio. Só olha para lá. Só olha para o prêmio, que é a vida eterna. Só olha para o prêmio. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Em Apocalipse 3, verso 5. Entre várias cartas, várias vezes que Deus fala sobre o vencedor, eu quis separar essa. Porque quem vencer, Deus vai fazer grandes coisas. Ao vencedor, eu gosto muito dessas partes de Apocalipse, que ele fala, ao vencedor, porque é uma corrida. Eu estou seguindo um alvo, eu não posso mais olhar para trás, eu só tenho que seguir. Ao que vencer, lá no verso 5, ele fala, ao vencedor, será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome da vida, mas o receberei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, igualmente será vestido de branco. Ao que vencer, igualmente será vestido como Jesus, com vestes limpas, alvos mais que a neve. O que a Bíblia, por aí afora, tem sido deturpado, para a gente é um prêmio ter uma vestes limpas. Ao que vencer, eu, Jesus, vou transformar e dar vestes brancas. E jamais tirarei o nome dele do livro. Uau! Gente, é um prêmio tanto, não é? Mas há o que vencer. Há o que abandonar tudo e deixar para trás. Há o que quiser servir a Deus e não a outro. Há o que escolher a Ele para sempre. Existe uma escolha que a gente tem que fazer. Tem que fazer. A gente está numa geração, não de jovem. A gente está numa geração de pessoas, porque hoje em dia não tem diferença mais. As pessoas mais velhas estão agindo como adolescente de vez em quando. Está uma confusão que eu não sei mais o que é. Eu fico perdida, às vezes eu nem sei mais o que está acontecendo nessa terra. O povo está enlouquecendo. O povo está enlouquecendo. Não tem diferença. Claro que a gente tem mais costume de falar para jovem, que a gente trabalha com juventude. Mas a gente está numa geração que ninguém sabe mais de nada, ninguém sabe mais o que quer, ninguém sabe para qual caminho ir, para onde as pessoas falam. Mas Jesus falou também sobre isso na Bíblia, que chegaria esse dia. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Eu quero te dar um tesouro. Eu quero te entregar um tesouro que vem de graça. Mas abandona tudo e me siga. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falou, o rapaz falou assim, eu quero te seguir, mas deixa eu ali sepultar o meu parente. Ele falou assim, não. Que os mortos sepultem seus mortos. Vem comigo. Deixa tudo. Deixa tudo por ele. Tudo, é tudo. Mas aí você tem que fazer uma autoanálise. Eu não posso fazer por você. Eu posso fazer a minha. Eu tenho que olhar para mim. E saber qual é os meus problemas, quais são os meus desvios de caráter, o que me tenta, o que não me tenta. Eu tenho que olhar o que eu não mudei, o que eu preciso ainda mudar. O que é difícil para mim? O que eu estou pecando? O que eu não estou? E aí eu tenho que fazer a minha análise. O problema é que a gente não está entendendo e aprendendo mais a fazer essa análise. Avalie o homem a si mesmo.
Olha para você e vê se há algum caminho mau. Porque é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Por que não fazer? Jesus quer que façamos esse olhar para dentro, ver o que precisa ser mudado, mudar e continuar seguindo. E só segue, não olha para trás. Porque você vai receber um tesouro de valor incalculável, que é Jesus. Ele é lindo demais. E nele eu encontro a paz, a alegria. Nele eu encontro tudo o que eu preciso para viver. E nele eu ainda alcanço a vida eterna. Uau, preciso de mais alguma coisa? Não. Quando você entender o valor desse tesouro, você vai entender tudo que precisa ser tirado de você. Enquanto você não entender o real valor desse tesouro, você vai achar que está tudo bem. O tesouro é incalculável. Eu não posso te explicar o valor desse tesouro. Agora, uma palavra que eu falei uma vez na juventude, eu vou repetir aqui, é que avalie você mesmo se vale a pena servir a Deus ou não. E faça sua escolha. Se valer a pena, não olha mais para trás. Não olha. Eu tenho certeza que você não vai descobrir outra coisa. Vai valer a pena. Mas avalie você. Eu já fiz a minha. O pastor já fez, né, pastor? Vale a pena, né? Eu já fiz a minha. E nela eu não volto atrás. Posso ficar, às vezes, assim, meio... Ai... A fé dá uma balançada, você acha que você não é tão bom assim. Mas vale a pena você continuar ali no prumo, seguindo, sem olhar para trás. Quando eu li isso na Bíblia, eu falei assim, não é digno de mim os que olham para trás. Eu falei assim, Senhor, se estiver virando, faz assim, ó, me ajuda. Eu não vou olhar para trás. Amém? Fechar os nossos olhos. Aleluia, Senhor. Eis aqui cada filho e filha seu. Cada filho. Cada pessoa que já encontrou um tesouro e por isso está aqui. Porque sabe que esse tesouro tem valor e por isso está aqui. Mas que possamos, além de entender o valor desse tesouro, possamos olhar agora, Senhor, nessa manhã, para nós mesmos. Possamos olhar para dentro do nosso coração. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Eu convido você a pensar e olhar para dentro de você. Fazer uma análise de como você está. Eu convido você a olhar para dentro de si e pensar, será que eu estou vivendo por conta desse tesouro? Será que esse tesouro, eu estou entendendo o valor dele realmente ou não estou entendendo? Senhor, me ajuda. Senhor, se há algum caminho mau em mim, Senhor, arranca, me ajuda. Me ajuda a mudar o caminho, me ajuda a mudar a rota. Me ajuda, Senhor, a ir para outro lugar. Eu quero te seguir, eu quero te honrar. Pai, eu não quero mais ficar como estou. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero te seguir, eu quero pegar a minha cruz diária. Ainda existe uma cruz para ser carregada. Ainda existe algo que eu tenho que deixar para trás. Ainda existe eu assumir a vontade de Deus e querer para minha. Eu preciso entender. Porque em Ti eu tenho todas as coisas. Em Ti eu tenho um lugar de paz. Em Ti existe um lugar que eu tenho tudo. Em Ti eu alcanço o melhor lugar. Em Ti eu tenho paz.
O mundo não entende essa paz, mas em Ti eu tenho. Senhor, se eu preciso hoje deixar o meu orgulho, que assim seja. Arranca de dentro de mim o meu orgulho. Senhor, se eu tenho que deixar práticas ainda mundanas, Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu preciso tirar de dentro de mim, eu vou tirar por Ti. Porque em Ti eu encontro. Em Ti eu alcanço o melhor. Aleluia. Aleluia. Em Ti eu quero mais.